Tua graça nunca falha. Oi, gente, bom dia! Bom dia, mais um dia de provérbios, mais um dia para a gente caminhar com provérbios, com os conselhos, de Salomão, o homem mais sábio, porque foi o próprio Deus quem derramou, depositou essa sabedoria, perfeita sobre a vida de Salomão. E nós estamos caminhando dia após dia, com provérbios. Hoje nós vamos para o Provérbios de capítulo 5. E juntas vamos aprender. E aquilo que eu não souber, pode comentar aqui, Pode colocar aqui nos comentários, que eu vou ter muito prazer em aprender com você, porque aqui eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo, a me colocar aqui diante da câmera, porque é um desafio, não é fácil, mas eu estou aqui me propondo, a esse desafio a mim mesma, na minha própria vida. Então vamos lá para Provérbios 5, capítulo 1. O título do Provérbios é: vai desperdiçar a sua vida? Você tem certeza que você vai desperdiçar a sua vida? Nós temos somente uma vida. É somente uma vida e essa viagem ela é uma só. Não tem como voltar. Então nós temos que aprender a não desperdiçar a nossa vida. Jesus era um homem que não desperdiçava nada. Quando lá ele multiplicou os pães e os peixes, ele pediu para que guardasse todo o resto. Para quê? Para que não se desperdiçasse. A gente não deve desperdiçar nada, nem vida, porque o que é a vida? Tempo. Muita gente diz que tempo é dinheiro, mas tempo é vida. Então não desperdice o seu tempo, não desperdice a sua vida. Você tem somente uma vida. Começa assim, olha. Amigo, preste muita atenção à minha sabedoria. Ouça atentamente tudo sobre o meu entendimento. Assim você terá bom senso e conhecimento e ficará longe de confusão. Ele está ensinando assim: amigo, presta atenção no que eu estou falando. Entenda as minhas palavras para que você possa ter bom senso e ficar longe de confusão. Quem tem bom senso fica longe de confusão. Nós temos que aprender a ficar longe de confusão. Quantas vezes as crises de ansiedade, elas só se deram porque a pessoa teve ali uma discussão. E a discussão começa a disparar gatilhos e a pessoa começa a ter, crises de ansiedade. Por quê? Porque entrou no meio de uma confusão. Se tivesse tido bom senso, se tivesse parado para pensar, não tinha entrado, na confusão. Versículo 3. Os lábios da mulher devassa são doces, suas palavras suaves, muito agradáveis. Mas não demorará muito, até que ela se torne amarga em sua boca. Uma enorme ferida no coração, uma ameaça constante à sua vida. Ela toma o caminho mais curto para a morte, desce rápido para o além e leva você junto. Ela não tem ideia do que é a vida de verdade, e nem de quem ela é, e nem para onde está indo. Olha aqui, o provérbio está dizendo hoje: cuidado com a mulher, com o homem devasso, que tem palavras doces, enganosas, que são doces ao paladar, mas que de repente vão ficar amarga. E olha aqui, ela vai ser doce a hora que você ouvir, a hora que você tomar, mas vai se tornar amarga. E no final das contas vai se tornar uma grande ferida no seu coração. Como é forte, porque o arrependimento e a culpa, aqui está se falando de arrependimento. Quando temos o coração ferido, muitas das vezes é a culpa, A culpa gera uma ferida no coração. Às vezes, quando a gente passou por um processo onde a culpa vem nos acompanhando, a gente tem essa ferida aberta no coração. É uma das feridas, São várias as feridas, são vários os episódios na vida que pode fazer uma ferida, no coração. Aqui também está dizendo que ela não tem ideia de quem para ela trabalha. O homem e a mulher devasso.
Eles vão levar as pessoas também para o abismo. Aquele que der ouvidos, né, para o homem ou para a mulher devassa, vai ser levado para o fundo do abismo. E aí a gente lembra aqui, ó, você vai desperdiçar a sua vida. Tem certeza que vai desperdiçar a sua vida dando ouvido a essas palavras doces, mas que na verdade são mentirosas? Continua assim, olha. Então, meu amigo, ouça atentamente. Não faça pouco caso das minhas palavras. Mantenha distância de mulheres como essa. Nem passe perto da casa dela. Você não vai querer desperdiçar a sua vida, nem gastar a sua preciosa existência com essa gente cruel. Por que permitir que estranhos se aproveitem de você? Por que ser explorado por quem não dá a mínima para você? Você não vai querer chegar ao fim da vida cheio de arrependimento, todo detonado e dizendo, ó, por que eu não fiz o que me disseram? Por que eu rejeitei quando me repreenderam? Por que não ouvi os meus mentores e não levei a sério os meus mestres? Minha vida está arruinada. Não me restou absolutamente nada. É quando a gente dá ouvido para pessoas perversas, que vêm, que entram na nossa vida somente para roubar a nossa fé, a nossa esperança, para diminuir, para fazer o nosso amor morrer. Tem pessoas que entram na nossa vida, que olha aqui como um machado, eles arrancam, né? Ali eles arrancam pela raiz a nossa fé, a nossa esperança, e a gente fica perdido. Então que a gente não dê ouvidos, né, a essas pessoas que estão ali somente querendo... Coloquei de novo, né? Tadinha da flor. Então, tem pessoas devassas que entram na nossa vida somente para arruinar os nossos planos. A vida tá correndo tudo bem, tá tudo certo, e de repente alguém entra com seu coração perverso, com seu coração endurecido, e a pessoa nos tira dos planos de Deus. E as pessoas vêm e nos tiram do prumo. A gente tá ali certinho, caminhando corretamente na linha. E as pessoas perversas, né? Elas entram, as pessoas devassas, sabe? Que não tem respeito pelos outros. Eles entram e nos roubam, né? A fé. Aqui tá dizendo, olha, passa longe da casa dela, aumente o caminho. Ontem nós falamos sobre atalho, não corte o caminho, mas se preciso for, para você fugir de um homem ou de uma mulher devassa, faça um caminho maior, mas não passa perto daquele que tá querendo te derrubar, que tá querendo roubar, sabe, a sua esperança. Porque muitas das vezes, quando a pessoa cai na lábia de um homem ou de uma mulher, lá na frente, essa ferida no coração não deixa a pessoa caminhar. A pessoa dorme e acorda pensando naquilo que praticou. Então que a gente não dê ouvidos nem ao homem, nem à mulher devassa, para não chegar, né, ao tempo, como aqui, né, o escritor está dizendo, não me restou absolutamente nada, porque eu não dei ouvidos àqueles que me disseram, olha, não vai por esse caminho. Você sabe o que tem nesse caminho. O pior é que quando a pessoa sabe o que tem naquele caminho, sabe o que espera, mas se desafia a si mesmo. Fugir de toda aparência do mal é o que a palavra de Deus nos diz. Tem aparência, né, do mal, fuja. Passa ao largo, passa longe, corre. Corre. Não vai tentar desafiar a carne. A carne, ela milita contra o espírito, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando a gente acha que a gente pode, a gente está desafiando, né, ali um oponente forte. Porque se a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, é porque a carne é assim. Ela é um oponente muito forte enquanto estamos, né, vivendo aqui nessa terra. Continua assim, olha. Cuide do amor. Não pense que está garantido para sempre. Cuide do amor. Cuide do amor. Não pense que está garantido. Não pense que seu amor está garantido, não.
Às vezes a gente pensa assim, que já que eu conquistei isso, agora eu posso largar, abandonar do lado. Não, até uma casa que a gente não cuida, ela vai se desfazendo, ela vai se destruindo por si só. Então a gente continua assim, olha. Você conhece o ditado, beba da sua cisterna, tire água do seu próprio poço? É verdade. Atenção, você pode chegar em casa um dia e encontrar o seu barril vazio e o seu poço poluído, porque não cuidou, porque não prestou atenção, porque deixou que outros entrassem e aproveitassem, né, desse poço. A água da sua fonte é só sua, não para circular entre estranhos. Abençoada seja a sua fonte de águas refrescantes. Alegre-se com a sua esposa e companheira desde jovem, que é amável como um anjo, linda como uma flor. Nunca deixe de se deleitar em seu corpo. Aproveite as delícias com sua esposa. Aqui está dizendo, aproveite das delícias com seu esposo. Vocês casaram, vocês foram feitos uns para os outros. Aqui está dizendo que a sua esposa, né, a companheira sua desde jovem, ela é amável como um anjo. Um anjo que está sempre aí ao seu redor, em todo o tempo, sabe? Te protegendo, cuidando. Nós temos que aprender que nosso esposo, né, a nossa esposa, foi aquele que a gente escolheu. Então, quando aqui diz que ela é linda como uma flor, é porque quando a gente viu viu aquele primeiro amor, a gente se apaixonou por aquela pessoa. E aqui o amor, cuide, né? Porque não pense que o amor é garantido para sempre. O amor é como uma flor que deve ser todos os dias nutrido, aguado. A terra ali em volta da florzinha tem que ser afofada, tem que depositar novas águas todo dia. Você, marido, tem que elogiar a sua esposa todos os dias. A esposa tem que incentivar o marido, dizer palavras de ânimo, sabe? Falar palavras de afirmação para o seu marido, dizer quão inteligente, como que o que ele fez é bom. É assim que a gente aprende a nutrir o nosso amor, porque o amor não é garantido só porque eu casei, eu estou garantido, não. Depois que eu casei, é como se eu ganhei uma florzinha. Todos os dias eu vou ter que cuidar daquela florzinha. Nunca ache que o amor está garantido para sempre, mas conquiste a mesma mulher todos os dias. Conquiste o seu marido todos os dias. Sabe? Conquiste a sua mulher todos os dias. Por que trocar a intimidade verdadeira por um prazer momentâneo com uma prostituta ou por um flerte com uma promíscua qualquer? Aqui o provérbio está dizendo assim, olha, por que você vai trocar esse amor genuíno, esse amor puro e sincero, por um prazer momentâneo? Por algo que vai fazer você se arrepender para o resto da vida, porque vai se formar numa ferida viva. A ferida do coração é uma ferida viva. Não é como uma ferida externa que a gente cura e ali ainda fica a cicatriz para a gente olhar. A ferida feita, né, por um erro, ela corrói o coração. Ela fica ali no coração o tempo todo, nos lembrando de que ela está ali e está viva. Por quê? Porque não pecamos contra nós, né? Pecamos quando a gente é casado, a gente peca contra o Espírito Santo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E quando nós somos casados, o nosso corpo não é nosso. O nosso corpo é da nossa esposa e o meu corpo é do meu esposo e o corpo do meu esposo é meu. Então, quando a gente casa, somos um só corpo. Por isso que a ferida, ela acaba afetando, né, os dois. Um erro, seja do homem ou da mulher, vai afetar os dois pelo resto da vida. Continua assim. Lembre-se de que o Eterno não perde um movimento seu.
Ele está atento a cada passo que você dá. A sombra do seu pecado virá sobre você e você se verá perdido na escuridão. A morte é a recompensa da vida insensata. Suas decisões impensadas o levarão a um beco sem saída. Não se deixe guiar pelas emoções. Não se deixe guiar pelos olhos, né, do desejo. Aqui está dizendo que o eterno Deus, ele não perde o movimento nosso. Não adianta a gente dizer para Deus assim, ah, mas eu não sabia que eu ia passar por aquele lugar e ia acontecer isso. Nós somos adultos, sabemos exatamente aonde pisa a planta dos nossos pés. A gente sabe exatamente aquilo que o nosso coração deseja. Mas aqui está dizendo assim, olha, Deus, ele não perde um movimento. Deus conhece cada movimento nosso. Deus sabe cada passo que a gente dá. Deus, ele sabe. E aí está dizendo assim, caso você caia, né, você se submeta a aceitar esse erro, a cumprir o propósito da carne, a sombra do pecado virá sobre você. A sombra do pecado em todo tempo, haverá uma nuvem aqui na sua cabeça te lembrando por que você fez aquilo. Por que você foi por aquele caminho? Agora já não tem mais jeito, porque está escrito aqui, olha, você se verá perdido na escuridão dos próprios pensamentos que vão perseguir, na escuridão da própria culpa. Muitas das vezes na escuridão do medo de ser descoberto e de repente perder tudo aquilo que conquistou. Aqui está escrito, a morte é a recompensa da vida insensata. A morte, porque a morte é um lugar, né, onde não há vida, não se há mais movimento, não se há mais esperança. Quando se diz morte aqui, é a esperança, morrer. Muitas pessoas dizem que a única coisa que não morre é a esperança, mas muitas das vezes quando a gente continua praticando erros que Deus já disse que não era para cometer, no final das contas a nossa esperança acaba morrendo. E continua assim, olha, as suas decisões impensadas o levarão para um beco sem saída. Quando chega o beco sem saída, não dá para voltar. A vida, ela é para frente, como a gente está dizendo. O sentido da vida é para frente. Quando a gente chega num beco sem saída, quando a gente chega num lugar onde não se encontra mais saída na vida, não tem como voltar para trás. Não tem como voltar. O passado já foi escrito. No máximo, ele pode ser ressignificado. Devemos buscar a presença de Deus, pedir perdão por aquilo que a gente cometeu, que não estava lá no script, não deveria ter sido cometido. Se arrepender, né? E pedir para Deus o perdão, porque às vezes a pessoa comete um erro e esquece de pedir perdão e continua se cobrando por aquilo pelo resto da vida. Mas Jesus veio na cruz, né? Foi crucificado, morto e ressuscitado. Para quê? Para pagar pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Então, se por algum motivo você está passando por esse tipo de tentação, passe ao largo, passe de longe. Não escolha seguir por esse caminho que você sabe que vai te levar para um beco sem saída e que você, quando chegar lá, não vai conseguir mais voltar. Esse foi o provérbio de hoje, provérbio de número 5. Que a presença de Deus esteja conosco hoje, nos livrando de todo laço, de toda armadilha, de todo laço do passarinheiro. Sabe, que Deus venha ter liberdade, sim, de falar conosco e de nos tirar daquele lugar que a gente está querendo ir com as próprias vontades. Que o Espírito Santo tenha liberdade, né? O Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, que o Espírito Santo tenha liberdade de nos falar, de nos corrigir, de nos disciplinar, de nos tirar daquele caminho que muitas das vezes é a gente que quer, mas que o Espírito Santo tem essa liberdade em nome do Senhor Jesus. Amém? Tenha um bom dia e que a presença de Deus, a presença do Espírito doce, suave e perfeita venha nos encher em todo o tempo, em nome de Jesus. Beijo no coração.